Tudo bem, gente, com vocês? Graça e a paz, né? Boa noite a todos. Vamos lá para Isaías hoje, profeta Isaías, capítulo 45. Quero ler 2 versos. Espero poder ser útil na vida aqui de cada um de vocês, tá? Acrescentar algo espiritual, né? Coisas que às vezes o Senhor quer liberar sobre nós, ensinar, encorajar. E que possamos ser útil nesse tempo aí diante de muitas coisas, né, que se passam sobre a nossa vida. Só antes da gente ler esse texto, eu estou lembrando aqui de Jeremias capítulo 18. Então eu desci à casa do oleiro e o oleiro ele estava entregue à sua obra, diz a palavra do Senhor. E ele pegava aquele barro, né, aquele vaso que ele fazia, que era de barro, ele quebrava e refazia, quebrava e refazia, quebrava e refazia, até ficar como o oleiro com O maiúsculo, né, o Senhor soberano queria. Esse texto é interessante porque o oleiro, que é uma figura ali, né, Jeremias desce até a casa do oleiro, mas é uma figura representando o Senhor. Por isso o oleiro com O maiúsculo, soberano, ele está entregue à sua obra. Tá? Ele está dobrado sobre aquela mesa de trabalho. Isso é uma verdade porque o Senhor está totalmente comprometido com a sua obra. Tá? E o barro é a gente. O vaso que ele quebra e refaz, quebra e refaz, quebra e refaz é a gente. Eu entendo aqui que há um discernimento de que não desanime. Deus vai quebrar você várias vezes. Porque vai ficar do jeito que Ele quer. Às vezes a gente dá possibilidades para Deus, às vezes a gente dá realidades para Deus, Deus fala assim, ainda não. Ainda não tá, você não está do jeito que eu quero ainda. Eu vou te quebrar mais uma vez. Essa quebra, esse quebrantamento que vem da parte do oleiro, ele muitas vezes envolve perdas, ele muitas vezes envolve situações de liberar perdão mesmo, talvez você estando com a razão, né, você é o certo na história. Esse quebrantamento ele envolve situações difíceis, ele envolve humilhação muitas vezes. Tá, então quando eu desci à casa do oleiro, eu vi o oleiro trabalhando em barros, que somos nós, é o nosso coração, a nossa alma, tá, esse coração duro. E o Senhor vai quebrar e refazer, quebrar. Eu achei que agora ia dar certo, não, porque agora... Aí Deus vai lá e quebra de novo. Porque Deus está trabalhando em nós, em nós. Deus não está preocupado com a sua conta bancária. Deus não está preocupado, talvez, com algumas coisas que estão ao seu derredor. Deus quer trabalhar a nossa alma. Nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Então, esse trabalho de quebrar, refazer, quebrar o nosso orgulho, muitas vezes, que vem disfarçado de uma falsa humildade, tá? Não, que é isso, não é eu não, mas é esse orgulho próprio. Né? Muitas vezes é a própria soberba que está em nós, está construída no nosso caráter. Eu desci à casa do oleiro e eu vi o oleiro trabalhando em barro. Ele estava Deus está totalmente comprometido nisso. Então, eu sei que frustra um pouco, né? Eu não achei que Deus estava comprometido em realizar os meus sonhos. Sinto muito em informar essa parte do Evangelho, não. Pode ser que os seus sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus, então Ele está totalmente comprometido com isso. Mas fora desse alinhamento, né, havendo um desalinhamento, Deus vai te quebrar e refazer. Deus usa cônjuges para isso, Deus usa filhos para isso. Deus usa essa relação de igreja para isso. Frustrações, relações que às vezes... Porque é Deus te quebrando, até que a gente entenda. Aprendi uma lição há muitas décadas atrás, talvez uma das primeiras, desde a minha conversão. Deus não vai pular a lição. Não adianta querer colar na prova. Não vai pular a lição, gente. Talvez... Quando eu tinha 20, veio lições, e Deus falou, não, você não passou, ficou para os 30, para os 40. Deus não está com pressa nesse aspecto. O oleiro quer trabalhar o barro, e esse vaso vai ficar do jeito que o soberano quer. Que ele vai continuar quebrando e refazendo. Amém, gente? A gente está disposto a isso, a gente se coloca nas mãos do oleiro para isso. Então, eu pedi para não ficar triste, eu acho que é demais, é porque a gente fica triste. Né? As lágrimas, eu acho que isso é um pouco demais. Mas assim, mesmo diante da tristeza, o oleiro está trabalhando. Ele está quebrando e refazendo. Tudo está no seu devido lugar. Isaías 45. Quero conversar um pouquinho com vocês. Verso de número 18 e 19. Eu estou lendo na NVT, tá, gente? A nova versão transformadora. Geralmente eu sempre leio nela, né? Mas as outras versões, aí, obviamente, o contexto, tá, é o mesmo. E Deus fala o seguinte pela boca do profeta Isaías. Pois o Senhor verso 18, tá? Pois o Senhor é Deus. Ele criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Então Deus
não se limita simplesmente a ser um criador de céus e a terra. Mas ele é um Deus extremamente organizado. Tudo está onde tem que estar. O Sol está onde tem que estar, a Lua, as estrelas, os planetas, as vias lácteas, todo o universo. Está aí, está tudo certo. Tem aonde deveria estar, ok? Então Deus pôs todas as coisas no seu devido lugar. Isso fala da soberania de Deus. Isso fala de um Deus que é perfeito. É difícil até achar palavra no português para a gente expressar essa, talvez, soberania, seja a palavra que mais se aproxima disso. O verso 18 continua dizendo, fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar de vazio e caos. Então, quando você vê lá em Gênesis 1, que a terra era sem forma e vazia, a palavra hebraica original ali é caos. É a mesma palavra usada aqui por Isaías 45. O Espírito do Senhor pairava, a palavra ali é chocava, como uma galinha está chocando os ovos sobre a face do abismo. Então você começa a ver a obra da criação. Então Deus disse, haja luz, separação entre as águas, porção seca, enfim, Deus vai criando no decorrer ali dos dias. Ok? Então aquilo que era caos, Deus transforma, cria céus, terra, o mundo invisível, o visível, ok? Põe tudo no seu devido lugar. Sol, lua, estrelas, potestades, principados, tronos, soberanias, está tudo onde tem que estar. A superfície da terra onde nós habitamos, somos atraídos por essa lei da gravidade, por aí vai, ok? O verso, aliás, 18 ainda continua, né? Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Aí o verso 19, eu gosto dessa tradução, porque me parece, né, aqui quem colocou dessa forma, Deus tem muito senso de humor, eu já explico por quê. Deus diz assim, eu não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido. E nem teria dito ao povo de Jacó, ao povo de Israel, tá, que me buscasse, se não fosse possível me encontrar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, Pai, libere sobre esse lugar a sua presença, Senhor Deus, que já está aqui, libera sobre esse lugar aqui o ministério dos anjos, Senhor. Tua palavra nos revela, Senhor, que eles são espíritos ministradores, Pai, que estão trabalhando, Senhor Deus, em favor de todos aqueles que vão herdar a salvação em Cristo Jesus, Pai. Que os portais dimensionais estejam abertos, Deus, nesse lugar aqui, que assim como Jacó um dia viu, Deus, anjos de Deus, subindo e descendo, Senhor Deus, por aquela escada posta ao céu, Senhor. Que neste lugar aqui o Senhor esteja trabalhando, Senhor. O Senhor esteja tocando realmente, Senhor Deus, o nosso espírito, a nossa alma. O Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha liberar aqui milagres, Deus. O Senhor venha aqui nos desafiar em fé no sentido, Deus, de vivermos as coisas sobrenaturais da qual a sua palavra fala, Senhor. Nós já queremos liberar aqui, Senhor Deus, força alcançada, Pai. Vida, Senhor Deus, para aquele que está morrendo, Senhor. Nós queremos liberar aqui, Senhor Deus, alegria, Pai, no lugar da tristeza, Senhor. Nós liberamos sobre esse lugar aqui vestes de louvor, Deus, ao invés de um espírito angustiado, Senhor. Liberamos sobre esse lugar aqui milagres em todas as áreas da nossa vida, Deus. O Senhor sabe o que necessitamos, o Senhor sabe, Deus, os desejos mais íntimos, mais profundos da nossa alma, Pai. E se de alguma forma, Deus, isso está alinhado com a Tua vontade, com o Teu querer, Deus, com o Teu desejo, que se cumpra, Deus, que de repente, Senhor Deus, essas coisas excelentes do Senhor nos alcance, Pai. E mais uma vez o Seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Seja glorificado, Deus, na vida das famílias, de indivíduos que aqui estão. Que o Senhor seja exaltado, como nós lemos aqui, não há outro Deus, Pai, além do Senhor. Faz isso, Espírito Santo, nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, cada busca que a gente tem diante de Deus, ela vale a pena. O título da nossa, fosse dar um título, então nem sei se eu tentei aqui colocar alguns blocos, tá? Não sei se talvez o que a gente vai conversar aqui hoje eu consigo dividir em pontos, né, mas a gente tenta para fins doutrinários. Tá? É uma ideia de um de repente. Então, uma vez em algum lugar eu ouvi alguém falando alguma coisa sobre isso, que às vezes leva muito tempo na caminhada cristã para as coisas de repente acontecerem. Elas de repente surgiram. Eu volto no texto que a gente leu, porque Deus se apresenta como Criador, alguém que organizou, tudo está no seu devido lugar. E essa versão, ela coloca-se, né, dessa maneira, olha, Deus não sussurra coisas obscuras num canto de uma sala. Eu digo que Deus tem senso de humor, porque se você ler aí Isaías, depois do 39, a partir do 40, tá? E for estudando, né, o texto profético, você vai perceber que Deus está convencendo a nação de Israel de que Ele é o único Deus, não há outro. Não existe outros ídolos feitos de ouro, de prata, ou os ídolos das nações. E eu acho interessante a maneira como foi colocada, porque esses ídolos, né, inclusive isso acontece com as esculturas até hoje, né, onde geralmente elas são guardadas? Num canto de uma sala. Né, quando se apagam as luzes, fica tudo escuro. E Deus parece que usa desse termo, eu não sou como esses ídolos,
que sussurra coisas num canto obscuro de uma sala, que está ali talvez dizendo assim, ó, vê se você entende. Deus está querendo ensinar isso ao povo, que o Senhor fala em alto e bom som. Deus fala na luz. Deus fala de coisas que são entendíveis aos homens. Ele revela o profundo e o escondido. Ele não está num canto de uma sala, sozinho, abandonado, né, sussurrando coisas que ninguém pode entender, mas Deus fala em alto e bom som. Eu vou voltar aqui no que eu disse agora há pouco, cada busca vale a pena. Eu sei que acho que a grande maioria de nós aqui temos já um histórico de caminhada, e talvez as palavras que eu vou usar aqui não sejam tão corretas, a gente me perdoe por isso, mas é só para ser entendível. Né, na nossa jornada de busca, a cada culto que a gente busca Deus, a cada devocional que a gente busca Deus, cada intercessão, cada momento lá de intimidade no quarto, cada célula, enfim, todas essas programações que a gente tem na nossa vida, seja como indivíduo ou como coletivo, são buscas ao Senhor. E assim, a maior parte dessas coisas, elas são ordinárias. Parece que nada acontece. Buscar a Deus dia após dia é a ordem, é a pauta do dia. E eu digo que essa busca vale a pena, por quê? Porque a gente vai perceber em várias histórias bíblicas, que é um padrão isso. O ser humano buscando a Deus, e eu não vou entrar no detalhe aqui, tá, que às vezes as pessoas falam assim, eu alcancei uma bênção, né? Eu entendo, tá bom, gente? Tá tudo bem. Eu gosto de pensar que Deus deixa-se ser encontrado. Tá? Se Deus resolver se trancar na sala do trono lá e falar assim, vou ficar, por exemplo, o período intertestamentário, entre o velho e o... São praticamente 4 séculos que não ouve-se a voz de Deus sobre a superfície da terra. Deus resolveu calar. Então, assim, como é que a gente vai achar a Deus? Né? Mas, enfim, são detalhes técnicos. Eu vejo assim que a gente se cansa de buscar a Deus, da intensidade da busca, seja lá no secreto, seja no coletivo, porque às vezes a gente fala assim, puxa, para mim Deus não tem. Para mim. E como eu disse, o ordinário, gente, a vida, às vezes são anos no ordinário, na ordem do dia, na pauta do dia, nas disciplinas espirituais, para que o extraordinário, o de repente, aconteça. Nós vamos entender que a gente vive nesse mundo físico, terceira dimensão, e nós temos essas pautas a serem vividas. E essa busca pelo aquilo que é espiritual, por aquilo que está em Cristo, por aquilo que está em Deus, de repente essas intervenções acontecem na vida e mudam a nossa história. Mudam o curso de acontecimentos, mudam atmosferas, né, transformam vidas, nos transforma de dentro para fora. Enfim, talvez se eu conversasse, né, particular com vocês me contariam muitas coisas dessa transformação quando algum de repente... Quando talvez a sua vida estava vazia, estava terrível, estava em muitas situações e, de repente, você entrou num culto, de repente você estava numa célula, de repente você estava no seu quarto, eu não sei como foi com você, de repente você estava aí pelas ruas de Maringá e um vento soprou. Algo que não foi visível aos homens, mas tocou no teu espírito e você percebeu a necessidade de um Salvador. E agora sim a gente conseguiu entender muito, né? O que está acontecendo, as lágrimas rolaram no nosso rosto e a gente agora entendeu que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Mudou, tudo mudou. De repente tudo mudou. De repente você ousou, né, fazer aí um ciclo de jejum e oração, uma campanha, chame como você quiser, estava buscando algo ali precioso para você, e de repente, uma busca de anos, foi lá, é uma situação na justiça que foi desencadeada, é uma cura, enfim, gente. Eu sei que aqui teria dezenas, talvez, de testemunhos nessa área. Era algo que a gente estava buscando ali e de repente aconteceu. Então, o que eu quero conversar com vocês e mostrar no texto bíblico é muito isso. Cada busca nossa, ela vale a pena. Apesar do sentimento, às vezes, a gente fala assim, puxa, hoje Deus não apareceu, puxa, hoje Deus não respondeu, puxa, eu estou tanto tempo orando por isso e não acontece. A gente tem evidências bíblicas, são textos famosos, né? Jeremias 33:3, né? Clama a mim, eu vou te... É o Deus que não está sussurrando coisas num canto obscuro de uma sala. Clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e ocultas, a qual eu não sei, a respeito de mim mesmo. O próprio profeta Jeremias, no 29, né? Ele fala, buscar-me-eis, e me... Mas quando? De todo o coração. E buscar de todo o coração, gente, é uma entrega. Buscar de todo o coração, você vai correr riscos. O dia que eu conheci a Renata, e a gente começou a se apaixonar, meu coração começou a ser dela, o coração dela meu. Eu tinha medos, e a partir desses medos vieram dúvidas, no sentido, será que é ela mesma, a mulher que eu vou casar? Porque eu estou me entregando. Eu estou correndo um risco, entregando as minhas emoções a ela. Demos o passo do noivado e você começa... E a relação com Deus, ela é... Eu sei que Deus muitas vezes na Bíblia usa essa relação conjugal, com a relação para com Ele, né, como a noiva, o noivo e tudo mais, mas ela é muito mais profunda, que Deus não vai aceitar 99,9% da nossa busca. Sabe aquela busca que a gente diz em Deus, mas eu tenho aquele ídolo que sussurra coisas obscuras lá no canto escondido do meu quarto, e talvez ele
né, as minhas culturas me levaram a Ele. Ou aquele, né, para mim, o grande Deus hoje, tá, do nosso século, do presente século, é o antropocentrismo, ou seja, o Deus mais terrível que tem hoje é eu mesmo. É eu. É a minha felicidade, a minha conquista, a minha busca, o meu egoísmo. Então, talvez eu possa confiar 99% em Deus, nas buscas, mas tem aquele 1%, como dizia a letra da música profana, né, de que eu confio na força do meu braço. Se eu não for lá e resolver, né, Deus não vai fazer. Sabe essas coisas que homens, quando eu digo homens aqui, a criação humana, tá? Nós temos isso em nós. Jesus, o próprio Cristo disse em Mateus, né? Buscam, você vai encontrar. Bate, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Ou seja, cada busca vale a pena. E existem momentos que, de repente, vem uma intervenção espiritual, uma intervenção dos céus, e ela cerca a nossa vida de uma maneira que, assim, tudo muda, a atmosfera da casa. Não são aquelas casas que vivem o inferno? E, de repente, há um clamor, há uma visitação do Espírito Santo, e o casamento muda, a relação com os filhos muda. Agora é uma casa de paz, ela é uma casa que a paz do Senhor repousa sobre ela. Eu tentei aqui, tá, gente, dividir. O que eu quero aqui colocar para vocês é: persista, cada busca ela vale a pena. Né, as canções acabam reverberando o que a gente está falando, né? Gente, os crentes é um negócio de doido. Eu fico olhando as letras das canções, né? Não pelo que vejo, né, mas nem pelo que sinto. Então não é pelo que eu vejo, mas eu fixo os meus olhos no autor e consumo. Eu fico nesse cara, nós é doido mesmo. É os paradoxos que acontecem. Claro que nós entendemos. É Hebreus 12, nossos olhos estão fixos no autor e consumador da nossa fé, sim. Mas eu não ando pelo que eu vejo. Né, a primeira estrofe aqui, eu não sei se eu vou me recordar, né? O firme fundamento, obrigado, Senhor, do que não se vê. Rapaz, tem hora que eu vejo umas pontes, aquelas pontes assim construídas, né, que você vai atravessar estado e tal, aquelas coisas. É um firme fundamento. Olha a imponência dessa obra. É um firme fundamento. Esses prédios, né, que saem aí, essas mega estruturas. Imagina o fundamento que não tem ali, um firme fundamento. E eu estou vendo, é grandioso, é belo, né? Você me chama num firme fundamento que você não vê. Eu quero provocar vocês nessa busca ao Senhor. Porque, de repente, mediante essas buscas ordinárias, essas pautas do dia, essas disciplinas espirituais, a intervenção dos céus, ela vem. Eu acho que, pelo que eu estou olhando aqui, tá, muitos de vocês são conhecedores bíblicos, então, para a gente ganhar tempo, eu vou navegar nas histórias, tudo bem? Para a gente não ficar lendo, fazendo leituras muito extensas. Ok? A Bíblia fala que existia um paralítico, e os amigos desse paralítico, onde Jesus estava pregando num lugar, ensinando num lugar, eles colocam uma maca por cima, não dava para passar, né? Eles colocam uma maca por cima e descem um paralítico ali, ao que me parece pelo texto, no meio daquela reunião, e né, aquele paralítico está ali diante de Jesus. É uma busca. É uma busca um pouquinho mais, até foi comentado aqui alguns domingos atrás, alguns meses, não sei, não me recordo, mas foi comentado algo dessa busca mais radical, essa busca mais, né, graças a Deus por esses amigos, mas um paralítico. A Bíblia não informa, os evangelhos não falam há quanto tempo estava assim, se era de nascença, como é que era ali a situação, mas há uma busca por parte desses amigos, por parte desse próprio paralítico. E, de repente, Jesus, a Bíblia diz, né, e aqui há muitos elementos de interação, tá, com essas buscas, não tem como buscar o Senhor sem fé, tá, gente? O relato bíblico diz, e Jesus, ao ver-lhes a fé, pelo que eles estão fazendo, então Jesus não olhou a força do paralítico, o problema do paralítico, a intensidade do grau do paralítico, e vendo-lhes a fé. É isso que importa, a fé. Jesus disse para aquele homem, né? Seus pecados estão perdoados. Jesus não agrediu o problema pelo qual talvez eles foram lá buscar. Mas Jesus, ele foi em cima do principal problema nosso, da humanidade. Eu não sei se você entende isso. O seu principal problema não é financeiro, tá? Não é a enfermidade. Eu sei que todos vocês são coisas que estão aí. Nosso principal problema não é o chefe, não é o empregado, não é o governo, não é a nação que você mora, não é isso. O meu principal problema e o seu principal problema se chama pecado. E como eu disse aqui agora há pouco, de repente, o próprio Cristo vem e diz assim, os seus pecados estão perdoados. Essa é a maior bênção que alguém pode alcançar. Mas ali havia muitos mestres, fariseus, né, estudiosos, e no coração deles, e Jesus conseguiu ler isso dentro deles, pensavam, mas isso é uma blasfêmia. Como pode esse homem perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. E Jesus, tendo esse discernimento no Espírito, perguntou para eles, o que é mais fácil, gente? Eu vou fazer essa pergunta para vocês, o que é mais fácil, gente? Dizer para vocês que o pecado de vocês estão perdoados? Ou olhar para o paralítico e dizer assim, olha, toma tua maca, levanta, anda?
você está curado. O que é mais fácil dizer? Que os pecados estão perdoados. Claro que é muito mais fácil dizer isso. Mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado na terra, ele disse ao paralítico: homem, toma tua maca e anda. Então, de repente, uma intervenção do céu. E a Bíblia diz que aquele homem, ele pega a maca dele, ele está curado e ninguém consegue entender. E agora, como questionar que esse que cura paralíticos não tem autoridade para perdoar pecados? De repente curas acontecem, gente. A Bíblia fala de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. Ali nós temos um tempo de busca, 12 anos. 12 anos. Se eu não me engano, o evangelista Marcos faz questão de mencionar que ela gastou tudo o que tinha buscando essa cura. E é interessante que ele relata também o seguinte, que ela piorava cada vez mais. E aqui eu sei que não é o contexto, tá? É só uma brincadeira com nós, tá? João, quanto mais eu busco, pior fica. É um caminho. É um caminho. Quanto mais essa mulher buscava, buscou com os melhores médicos, buscou muitas coisas. Mas quando Jesus talvez passa por aquelas ruas, e essa mulher vai até esse lugar, ela tem uma certeza no coração dela. Se eu apenas tocá-lo, talvez na orla das suas vestes, eu serei curada. 12 anos, gente, eu estou parafraseando, tá? Foi em São Paulo buscar médico, foi no Albert Einstein, foi não sei aonde, gastou tudo que tinha. Eu fico pensando quantas, para a medicina da época, tá, gente? Quantas situações lhe foram propostas, só faz isso, faz aquilo, tenta isso, toma aquilo, passa aquilo outro, faz isso, tenta essa... E a narrativa bíblica faz questão de colocar de que ela piorava, ela gastou, acabou o recurso financeiro. E é interessante que ela sabia que se ela tocasse ali em Jesus, ela seria curada. De novo, é uma questão que envolve, é uma busca que envolve fé. Porque quando Jesus, se você conhece a narrativa bíblica, você sabe que quando ela toca, sai virtude, sai poder. A palavra virtude é poder, tá, de Jesus. E Jesus percebeu isso. Ele falou, quem me tocou e tal. E os discípulos, assim, é óbvio, né? Ele está no meio de multidão, gente. Quantas pessoas não estavam tocando o corpo de Jesus? Mas naquele instante, naquele milésimo de segundo, naquele momento em que o kairós de Deus encontra o cronos do homem, na cronologia, e buf, aquela mulher ela é instantaneamente curada. De repente aconteceu. Uma coisa que teve tanto suor, tanto esforço, tanto recurso investido, e de repente há uma intervenção ali do próprio céu na vida dela. Jesus percebeu. O que Jesus disse para ela? Mulher, há um diálogo com os discípulos. Não, senhor, como assim, né? Quanta gente toca? Não, tem alguém que tocou com fé. Tanto é que Jesus, quando descobre, ela se apresenta, né? Fui eu. Jesus fala assim, mulher, a tua fé, é a tua fé, é essa tua busca te curou. Por isso Deus não está escondido, gente, num canto obscuro de uma sala, sussurrando coisas que a gente não pode compreender. Deus fala em alto e bom som. O texto de Isaías 45 ainda diz, eu teria dito ao meu povo para me buscar se não fosse possível me encontrar. Eu não estou fazendo vocês de bobo. Essa, se a gente fosse usar, né, uma paráfrase, tá, fosse falar nos dias de hoje, eu não estou brincando com vocês quando eu digo que é para me buscar e que vocês vão me encontrar. A questão é busque, mas busque com fé. E fé exige disciplina. A fé, tirando aquela fé de 1 Coríntios 12, que é uma fé sobrenatural, como um carisma, tá, um dom, uma capacitação do Espírito num momento oportuno para a realização de milagres, a fé é desenvolvida, gente. Não tem como. A fé que eu tinha 10 anos atrás era uma fé, e glória a Deus por ela. Mas ela vem crescendo à medida que a gente vai caminhando em Cristo. Então, de repente, curas acontecem. Se você olhar para a história dessa mulher do fluxo de sangue, se você olhar com uma lupa um pouquinho maior, você vai ver que Jesus, na verdade, ali, ele está caminhando na direção da casa de Jairo, um chefe de sinagoga que pediu para Cristo ir até lá porque a filha dele estava enferma. Enquanto Jesus parou nessa situação toda que eu disse para vocês agora, e de repente essa mulher foi curada, também de repente chegou uma notícia. Dizendo assim, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, essa menina, ó, deu ruim, esquece, foi. Quando Jesus parece demorado, né? Jesus atrasou meu rolê lá em casa. Foi atender a mulher, agora minha filha morreu. Jesus vira para Jairo e fala assim, olha, não temas. Jesus chega lá, a menina já está morta, a menina não está morta, ela está dormindo. Né? E aí é alvo de zombaria. E aí Jesus leva, né, o pessoal só mais íntimo até lá e diz, menina, levanta-te. Talita come, né? Levanta-te. E a menina põe-se em pé, dá alguma coisa para ela comer, ela está viva. De repente, aquilo que está morto, gente, ressuscita. De repente. Mas eu acho que Jairo, eu penso que Jairo, teve que guardar uma coisa na sua mente. Aquela palavra que Jesus, a notícia, o medo, gerou dúvida. Morreu. Notícia. Então, medo, dúvida. Mas a palavra de Jesus diz, olha, não temas. Jairo, nós estamos numa caminhada, nós resolvemos um de repente aqui agora nós vamos resolver um de repente seu. Continua caminhando ao meu lado aqui, nós vamos até a tua casa.
São passos de fé, gente. A gente vai acreditar na notícia da morte, ou nós vamos continuar caminhando com fé junto com Cristo. De repente, curas acontecem, gente. Jesus, não, mas Jesus, o Senhor deixou os médicos, eu tenho plena consciência disso. Deus usa médico, usa psiquiatra, psicólogo. Eu acho que todas as áreas que estão aí, Deus usa, Deus equipou um povo para a gente poder edificar-se uns aos outros. É isso que eu gosto de chamar de sociedade. Você pode ver que tem vários serviços. Né? A gente pergunta para a pessoa, o que você faz? A pessoa, eu faço tal coisa. Ela coopera, eu gosto de olhar por esse ponto de vista, não é só para o ponto de vista financeiro. Ela coopera para uma sociedade daquela maneira. Se o lixeiro não passasse na rua da tua casa, você ia ver o fedor quando você saísse lá no portão da tua casa, lixo de 3 anos parado lá. A cidade seria impossível viver nela, porque tem alguém contribuindo para a limpeza das ruas da cidade de Maringá. Alguém se submeteu a isso. Assim como o engenheiro que constrói as casas, se ele não existir, a gente ia morar onde? Debaixo desse sol quente? Entenda que a gente mesmo ia... Então, assim, eu gosto de pensar na sociedade por esse ponto de vista. De repente, gente, curas acontecem. Qual que é o nosso papel? Buscar. Fé. Sem fé, diz Hebreus 11, é impossível agradar a Deus. E o texto ainda diz que é necessário que aqueles que o buscam entendam que esse Deus é um galardoador, ou seja, um recompensador dessas pessoas que estão com fé buscando Ele. Ou seja, não me fala de uma coisa impossível, eu não conheço, mas sem fé é impossível. Se você perguntar para mim, não, eu estou com uma situação assim, eu acho que é impossível para Deus, você está errado. Errado em não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. Muitas vezes eu também caio nesse erro, não estou acusando ninguém aqui, eu também falo, a gente está errado. Agora, quando eu ajo sem fé, como diz Tiago, né, o homem que é levado pelas ondas, né, para lá e para cá, que pede, mas está cheio de dúvida no coração, não receberá nada do Senhor. O que dirá sabedoria? O texto está falando sobre sabedoria, né, que ele quer sabedoria, peça ao Senhor. Mas não seja levado como as ondas do mar. Gente, de repente milagres acontecem, de repente há intervenções do céu sobre a nossa vida. Nosso papel é buscar. Eu vou para um segundo ponto, eu falei de curas, né? Vamos lá para Daniel, capítulo 3. Esse eu quero ler. Daniel. Tem 3 meninos aí, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são assim, esses são os nomes, né, babilônicos dele, que foram top. Né, muitas coisas foram oferecidas a eles, mas eles não se dobraram. Até que vem um decreto, né, do próprio rei, dizendo que deveria se dobrar diante daquela estátua e tudo mais. Mas eles falaram assim, nós não dobra diante desses ídolos que sussurram coisas, né, num canto escondido de alguma sala. Inclusive eles dizem ao próprio Nabucodonosor, né, se o Senhor quiser, o Senhor nos livre. Senão nós pereceremos. Você conhece a história da fornalha de fogo ardente? Eu acho interessante, deixa eu ler com vocês aqui a partir do 22. Eu não sei se você já prestou atenção em alguns aspectos desse texto, mas eles são lançados dentro de uma fornalha que estava aquecida 7 vezes mais, porque Nabucodonosor estava furioso, estava endemoniado mesmo, gente. Tá, o ídolo que estava por trás daquela estátua que ele fez, aquele demônio estava brabíssimo. Então falou assim, vamos sapecar esses meninos. O 22 diz assim, uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Você já parou para pensar nisso? Matou o soldado que jogou eles lá dentro da fornalha. De tão quente que isso estava. O texto ainda continua dizendo o seguinte, assim Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Aí o 24 é isso que eu estou dizendo para vocês. De repente, algo acontece. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros, ora, não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, eu vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de Deus. De repente. Agora preste atenção, porque às vezes a gente gosta de pegar as coisas, né, a gente canta sobre o 4º homem dentro da fornalha, sobre essas intervenções, talvez angelicais, talvez espirituais, ou do próprio Senhor Jesus em situações assim, mas preste atenção. Esses meninos, desde quando você vê o relato no capítulo 1, eles são fiéis ao Senhor. Eles não se dobram diante daquilo que infringe as leis do Senhor. Eles são fiéis a Deus. Mas mesmo assim, eles são lançados dentro de fornalha. Eu sei que isso pode parecer óbvio para alguns, mas para outros nem tanto. Junão, eu sirvo a Deus. Junão, eu tenho, né, feito tudo certinho. Junão, eu sou fiel a Deus. Isso não nos exime de sermos colocados dentro de fornalhas. E eu acho que o problema nosso muitas vezes é esse.
Porque a gente usa uma causa-consequência na seguinte dinâmica com Deus, né? Deus, eu estou bem com o Senhor, eu sirvo ao Senhor. Então eu não posso passar pelos fogos intensos, ou pelos fogos intensos. Não é isso que o texto nos revela. Nós podemos sim servir a Deus, ser fiel ao Senhor, e ainda assim sermos lançados dentro de fornalhas. Porque nós nos dobramos diante dos valores mundanos, vamos colocar dessa forma. Mas de repente, há intervenções espirituais dentro da fornalha. Eu não sei se já prestou atenção, mas o fogo mata os homens que estão lançando esses meninos dentro da fornalha. Mas eles estão, tem até algumas músicas, eles estão dançando no fogo, eles estão brincando no fogo, eles estão andando no fogo. E é interessante, né, que aí eu fico na dúvida no texto, eu não sei se foi o fogo intenso que queimou, ou se foi o quarto homem, né, parecido com o filho dos deuses, dentro da fornalha que desamarrou. Mas, de alguma maneira, esses homens estão livres das amarras. E há princípios que a gente vai, se você vai olhando para o texto, você vai entendendo, Deus, as fornalhas da vida, elas quebram as amarras da religião nossa. Elas vão quebrando amarras de conceitos humanos que a gente tem. Então você vai entendendo por que Deus vai permitindo algumas coisas. Por que cada busca vale a pena. Você pode andar em Daniel capítulo 6, é a mesma história. Deus livrou o próprio Daniel agora da cova dos leões. Mas de repente, numa noite qualquer, para um menino ser fiel, orar ao Senhor 3 vezes ao dia, não há decreto no mundo que mude isso. Um anjo aparece dentro da cova dos leões e dá uma amarradinha na boca do leão. E não vem, tá? Às vezes eu vejo o pessoal querendo, porque não estava com fome. Mentira, mentiroso, é só você ler o texto. Você vai ver que os leões estavam com fome, sim. Entendeu? Porque quando o rei vai lá e vê essa situação e fala assim, tira o Daniel daí. E põe os homens que tramaram contra ele aí dentro. E se não deu tempo dele chegar no fundo da cova, já foi. Então o leão está com fome, sim. De repente, gente, situações extraordinárias, realidades dos céus, elas invadem a nossa vida e elas mudam realidades. Daniel, depois dessa situação, é levado a uma posição de alto cargo. O decreto de Nabucodonosor, depois desses 3 meninos aqui, do que aconteceu depois desse de repente, ele baixa um decreto dizendo assim, olha, ninguém aqui vai orar a outro Deus, a não ser o Deus dos céus, o Deus desses meninos aqui, porque ele livra mesmo. Esse Deus não sussurra coisas obscuras num canto de uma sala, não. Ele fala, vem e age, e livra o seu povo. De repente, gente, são coisas de repente. Vamos lá para Atos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, tá bom? Lucas, né? Lucas faz alguns relatos aqui, do início da igreja. Atos 16. Essa aqui é famosa, que tem várias canções também, né? O pessoal prega bastante sobre esse texto aqui. Atos 16, 25. Pessoal, desculpa por ser repetitivo, tá bom? Mas eu vou te dar o contexto. Porque às vezes a gente quer ver alicerce da prisão, um terremoto, então de repente vem um terremoto no lugar e quebrou os alicerces da prisão. E a gente pega essa parte. Mas qual que é o contexto desse texto? Paulo está pregando. Paulo, na verdade, vai ser usado pelo Senhor para uma situação até um pouco... havia um espírito de adivinhação, uma moça que trazia lucro. O que eu penso aos ocultistas daquela cidade. Inclusive, esse espírito de adivinhação, quando vê Paulo, fala assim, esse homem aí é servo do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Os demônios reconhecendo isso, gente. Paulo, indignado com a situação, que parece que se passou alguns dias, repreendeu esse espírito sai dessa menina. Bom, e aí acabou a adivinhação, acabou? Então houve um alvoroço na cidade. Bagunça, vão prender esses miseráveis, esses arruaceiros desses crentes. Vieram aqui fazer bagunça na nossa cidade, acabaram com o nosso dinheiro, com o nosso lucro. Agora ninguém adivinha mais nada, vamos prender, prendeu. E aí preso, olha só, Atos 16, o 25 diz o seguinte, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Esse é o contexto, gente. Eu vejo hoje que eu me incluo, tá, gente? Muitos obreiros, muitas pessoas do tempo presente, muitos salvos do tempo presente, dizem, não, mas nós pregamos, nós expulsamos o demônio da menina lá, nós bagunçamos a cidade, libertando aquela cidade, uma potestade terrível. Acabei sendo preso, aí amaldiçoou até Deus. Servir a Deus, gente, pregar a palavra, ser testemunho vivo, não nos exime de passar por situações complexas. Aliás, Jesus falou dessas perseguições que nós sofreríamos por causa do nome dele. E por isso seríamos bem-aventurados. Você pega lá Mateus 5, você vai estudando lá o sermão, das chamadas bem-aventuranças. Então é um conceito que a gente cria, muitas vezes, de causa e efeito com o Senhor, que não faz sentido bíblico. Mas, de repente, enquanto eles cantam, diz o texto, os outros presos ouviam, e o 25 diz, de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. E no mesmo instante, todas as portas se abriram,
e as correntes de todos os presos se soltaram. O que eles estão fazendo, gente? Buscando a Deus. Aqui no caso, aqui, orando, cantando cântico, mas nós estamos presos injustamente, estamos presos por pregar a palavra. E de repente há uma intervenção dos céus. Pedro está preso, você vê isso aí no próprio livro de Atos, por quê? Por pregar a palavra de Deus. E de repente, vem um anjo até ele, passa primeiro, segundo portão, e libera o preso. Libera o Pedro, tá? É uma outra experiência que tem aqui. De repente acontece. Qual é o nosso papel? É essa busca com fé. É buscar de todo o coração. É entregar-se sabendo que Deus não está brincando com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Pessoal, eu não quero chatear ninguém, eu não quero aqui provocar até mesmo a ira de ninguém. Mas a religião, ela pode mexer. Eu posso mexer com as suas emoções. Sabia? A religião pode mexer com as nossas emoções. Ela pode prometer coisas que às vezes ela não consegue. A igreja pode mexer com as suas emoções. Sabia? Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Não nos é, quando você estuda algumas coisas do Velho Testamento, não nos é permitido mexer em algumas glândulas dos animais, porque diz respeito às... Já era uma figura de Deus mostrando coisas. Não é para mexer com as emoções das ovelhas. Não era permitido ao sacerdote esse tipo de coisa. Mas Deus não brinca com as nossas emoções. Quando o Senhor diz, que é o primeiro mandamento, busquem ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Pessoal, é com tudo que a gente tem. Não, mas eu vou correr riscos. É isso, mas nós estamos na mão do Criador do universo. Lembra que a gente leu? Criou os céus, pelo menos a gente entende pelo menos 3, que está revelado à luz da Bíblia. A terra, pôs tudo no devido lugar e governa o universo. Que ao som da sua voz, quando ele diz uma palavra, de repente alguém é curado a quilômetros de distância. Quando situações de fogo vêm na nossa vida, de repente ele está lá no meio, lá, vamos brincar com essa situação aqui, vamos dar um rolê no meio dessa situação, vou dançar com vocês aqui dentro. Esse fogo não vai queimar vocês. São os de repente de Deus. Tem mais aqui, não sei se vocês já cansaram, não. Vamos voltar para Atos 8. Esse aqui vai mexer, esse aqui vai balançar, esse aqui, eu gosto desse. Porque eu gosto de desafiar a fé das pessoas, gente. Eu gosto de desafiar a minha fé. Tem hora que eu olho para Deus e falo assim, o Senhor está desafiando a minha fé. Mas como é o Senhor que está falando, eu vou... Atos capítulo 8. Vocês acreditam em teletransporte? É por isso que eu gosto desse texto. Esse texto ele é sensacional. Porque a física atual, essa física... Talvez a quântica um dia consiga explicar, mas essa física que a gente tem, essa usual que a gente tem, ela não consegue lidar com esse tipo de situação. Por isso que é mais fácil falar que o texto foi inventado por alguém ou que ele é uma mentira do que acreditar nesse tipo de coisa. Vamos lá, Atos 8. O 39 diz assim, quando saíram da água, Filipe está pregando a palavra de Deus e ele batiza, explica as escrituras primeiro, tá? Há um eunuco, um etíope, que estava passando por ele batiza ele, enfim. Por isso a expressão, quando saíram da água, ou seja, batizou aquele homem, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. Algumas versões falam, o arrebatou. E o texto diz, e o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali, e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Os estudiosos não são unânimes nisso, tá? Eles têm uma variaçãozinha ali, mas de onde Filipe estava até a cidade de Azoto é entre 30 e 40 quilômetros, gente. Ele, de repente, apareceu, vamos colocar, para ser generoso, vamos colocar 30 quilômetros de distância. É como se eu estivesse pregando aqui, apareço para frente de Marialva, lá, 30 quilômetros, não foi achado lá para frente, de repente. São intervenções espirituais, gente. João, essas coisas aí é complicado, hein? Meus amigos, o que é impossível para Deus? Eu vou provocar vocês mais um pouquinho, pode? Quando seu pai e sua mãe coabitou num dia qualquer que ele estava namorando, o que era eu e você? O que a gente melhor consegue descrever era, quando aconteceu ali, uma substância informe. É o que dá para... Você lembra desse dia? Então Deus começou a tecer no ventre materno. Coração. Tá jorrando a vida, que é o sangue, tá? Por isso que sacrifícios envolvem sangue. Tá? Demônios vão para esse outro lado, a questão da vida. Então está sendo formado. Cada órgão, cérebro. Então, no meu caso, se passaram 41 anos. E agora eu estou aqui. Eu existo.
Aí a gente vem querer dizer que não tem teletransporte, que Deus não pode pegar esse corpinho aqui. Agora entenda, tá? Eu acho interessante pautar algumas coisas. Isso não é diversão, isso não é friozinho na barriga, isso não é querer mostrar para os outros que você é mais poderento que o outro, não é sobre isso. É sobre cumprir um propósito. Ele está num lugar, ele batiza aquele etíope, ele estava cumprindo a missão. E agora Deus precisava dele instantaneamente, num outro lugar, para pregar a palavra. Era tempo de aceleração. Então há um propósito. Ele foi achado lá no outro lugar. João, isso é doido. Não é único. É caso isolado da Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Vamos lá. Apesar daqui, para mim, a experiência ser diferente no sentido... Para mim, Felipe foi teletransportado. De repente, ele foi movido de uma posição da terra até a outra, de maneira assim, como Enoque. Enoque foi visto na terra, de repente, cadê? Andou com Deus e ninguém achou. Está lá em Gênesis 5. Sumiu, ele foi arrebatado. Sumiu. Foi para o terceiro céu, está lá com o trono de Deus, não sei. Não vi, ele não foi a 30 quilômetros, ele não viram mais. Deus o tomou para si. A cara é essa mesmo, de espanto, isso. Porque, de repente, o câncer, que não, já deu tomou o corpo inteiro. Então, de repente, um vento do Espírito sopra e a gente é curado. Não, já foi mandado embora, está decretada a falência. De repente, um vento do Espírito sopra e vira uma mega empresa. Porque não há nada impossível para Deus. Porque o nosso papel é buscar, de repente Deus vem. Não, o casamento já estamos indo assinar o negócio do divórcio. De repente um vento sopra, meu amigo. Há um quebrantamento dentro da casa. E vocês são tão casados como nunca foi casado antes. Porque para Deus não há impossível. Não haverá impossíveis. João, depois de ter a visão das 7 igrejas, né, e na verdade o Senhor Jesus falar a respeito das 7 igrejas, fazer promessas, confrontos, enfim. Ele diz o seguinte, 4, quando eu olhei, eu vi uma porta aberta no céu. Pessoal, eu sei que há outros pontos de vista, tá, eu os respeito, mas a minha leitura bíblica ela por regra, literal. Claro que tem momentos que Jesus ensinou por parábolas, então eu sei que o sentido do texto é figurado. Tá? Tem momentos que o texto deixa claro que ele está usando uma comparação para explicar um princípio. Mas via de regra literal. Olhei, eu vi uma porta aberta no céu. Então o que o João viu quando ele olhou? Uma porta aberta no céu, é isso. Tá bom? E aí ele diz o seguinte, a mesma voz que tinha falado comigo antes, lá em Apocalipse 1, tá? Falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante, ou seja, de repente, eu fui tomado pelo Espírito, ou dependendo da tradução, tá? Eu fui tomado em Espírito, ok? E aí por isso que a experiência pode ser diferente. No caso de Felipe, parece que foi a matéria junto teletransportada, e nesse caso aqui parece que há um arrebatamento de Espírito quando João estava na ilha de Patmos. Não necessariamente... todo ele foi levado. Vocês estão bugando hoje, não estão? Meu Deus, depois eu vou precisar explicar melhor essas coisas. O espírito dele foi tomado, ele vai começar a ter visões a respeito da sala do trono, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças da ira e da manifestação gloriosa, o retorno de Jesus, destruindo o anticristo, o falso profeta, que há de se revelar ainda num tempo oportuno. Aqui tem muito conteúdo, não vou mexer com isso hoje. Mas diz que no mesmo instante, ele foi tomado e viu um trono no céu e alguém assentado nele. Só assim, eu sei que isso desafia, porque a gente está cheio de coisa assim, tocável, tangível, né? Meu carro, minha casa, mas de repente o Espírito pode te tomar. E você fazer uma visita na sala do trono. Por que não? Eu conheço muitas pessoas que já tiveram esse tipo de experiência. São de repente, agora, eles sobem lá todo santo, não. São homens e mulheres que buscam a Deus, têm uma vida de intensidade, e de repente, às vezes anos buscando o Senhor, experiências como essa, elas acontecem. A gente tem mais um monte, mas o tempo eu já me perdi. Tá? Atos capítulo 2, que é bem famoso. Eles estavam todos reunidos ali no cenáculo. Olha o propósito, eles estavam orando, aguardando a promessa que Jesus tinha dito, né? Eu não vou deixar vocês órfãos, tudo mais. E, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu o lugar onde eles estavam. E todos ali passaram a falar em novas línguas. O que impede o Espírito Santo de repente, eu não estou prometendo, eu estou dizendo que, de repente, ele invade um quarto de oração, invade os nossos cultos, invade uma célula, te toma no meio da rua. É assim, o padrão bíblico. A gente pode ficar conversando sobre isso, sobre muitos. De repente ele vem. Nossa ordem é. Eu vou terminar com mais um, que eu não estou lembrando aqui, eu não posso deixar de. Isso é de repente também, é verdade, Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ai, ai. De repente. Fique esperto, meus amigos e minhas amigas. Sabe por quê? Porque Paulo diz o seguinte, quando ele fala da ressurreição dos mortos em 1 Coríntios capítulo 15. Verso 51, mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Em algumas versões falam de um grande mistério.
Nem todos dormiremos. Aqui a ideia aqui é morrer, tá? Passar pela primeira morte, a morte desse corpo físico. A Bíblia chama isso de primeira morte. Mas todos nós seremos transformados. 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos. Buf, de repente, a igreja não está mais aqui. Ele estabelece uma ordem aí que eu acho importante, tá? Num piscar de olhos, ao soar da última trombeta de Deus, os mortos em Cristo, eles ressuscitam primeiro. Então, nesses 2000 anos de história, todos aqueles que morreram na esperança desse Cristo, que andaram por essa fé, que buscaram o Senhor, que reconheceram o Senhorio de Cristo, eles ressuscitam num corpo glorificado. E aí Paulo está se incluindo, porque as gerações... Então nós, os que ainda estivermos vivos por ocasião desse evento, nós seremos transformados. Então nós encontraremos o Senhor nos ares, e nós estaremos para sempre com Ele. Inclusive Paulo ele cita 2 profetas aí, né, Oséias e Isaías. Então se cumprirá plenamente a Escritura que diz: tragada foi a morte pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente canta letras assim, né? Ó morte, onde está a tua vitória? De repente, gente, até os mortos, que hoje estão mortos em Cristo, tá? Isso é importante, em Cristo. Fora dele, não vale o que eu vou dizer aqui. Até os mortos que estão em Cristo. E que talvez eles estão, puxa, mas morremos, passamos pela dor da primeira morte. Até eles, de repente, estarão num corpo glorificado, com o Senhor da glória, reinando com Ele. Porque é o padrão bíblico, de repente, cara. Nosso papel é ser fiel até a morte. Ou quem sabe até o Senhor voltar, né? De repente a gente é transformado. Não precisamos passar pela primeira morte. Quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar um pouco com vocês. De repente, a gente não sabe o que tem no segundo, quando vira aquele relógio ali, no segundo seguinte, nós não sabemos. João, lá em casa agora é luto, é dor, mas de repente, tudo muda. João, meu serviço, não sei mais o que fazer, profissionalmente não sei mais o que fazer. De repente tudo muda. De repente é uma intervenção do céu e... Às vezes, gente, eu já disse isso no começo, essa frase ela não é minha, tá? Eu ouvi alguém em algum lugar, eu não me recordo, há alguns anos atrás, soltando justamente isso de repente. Às vezes leva muito tempo para as coisas acontecerem assim, ó, de repente. Eu conheço história de inúmeros jovens, né? Buscando no Senhor o casamento, buscando, anos buscando. De repente, a pessoa aparece, a porta se abre, estão casados. De repente. Aliás, o ciclo se fecha, né? Porque a vida de solteiro agora passa a ser casado. Pessoas que quebraram 10, 15, 20 vezes. E de repente, Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui nos colocar, Deus, diante do Senhor, Pai. Deus, como diz a sua palavra, o Senhor não é um Deus, Pai, que sussurra coisas num canto obscuro de uma sala, Senhor. O Senhor não nos teria dito para te buscar, Senhor, diz sua palavra, se não fosse possível, Deus, te encontrar, Senhor. O próprio Senhor, quando esteve aqui na terra, Jesus, o Senhor disse para nós batermos, Pai, e a porta seria aberta, Senhor. E há pessoas aqui que estão batendo, Senhor, porta após porta, Senhor. O Senhor nos disse para buscarmos, Deus, e nós encontraríamos, Senhor Deus. Pai, há homens e mulheres aqui, Senhor Deus, que estão nessa busca, que eles estão, Senhor Deus, nessa intensidade, mesmo diante dos desânimos, Deus, das notícias ruins que às vezes chegam, das circunstâncias contrárias, Pai, que às vezes elas insistem, Senhor Deus, dos ataques malignos, Deus, que muitas vezes lançam palavras na nossa mente, Pai, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não somos amados, que nós não prestamos para nada, que a nossa vida é uma vida de derrota, de vergonha mesmo. Nessa noite o Senhor fala aos nossos corações em alto e bom som, Deus, que nós somos filhos amados, Senhor Deus, que nós somos a obra, o poema de Deus, a obra-prima, Deus, de toda a criação, e que o Senhor nos chamou à existência, Senhor Deus, porque o Senhor tem um plano, um propósito perfeito, Senhor Deus, e tudo isso culminará, Senhor Deus, para louvor da sua glória. O objetivo, Senhor Deus, de tudo isso é que cada lábio, cada coração, Deus, confesse, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Rei, o soberano, o poderoso Deus, Pai, aquele que realiza grandes obras na nossa vida, Senhor. O Senhor é aquele que nunca falhou, Deus, que nunca falhará, Jesus. Talvez o convite do Senhor para nós é, talvez mudarmos o foco, Deus, não é sobre o Senhor não fazer, mas será que nós somos intensos na nossa busca, Deus? Será que é de todo o coração, Senhor Deus? Será que a entrega, Deus, ela é sem medida, Senhor? Será que nós estamos dependendo todos os nossos resultados única e exclusivamente do Senhor, Deus? Talvez essa seja a questão, Pai. Tua palavra diz, Deus, para buscarmos o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, Pai. E o Senhor virá, Deus, como o orvalho da manhã, Senhor Deus, caindo, Senhor.
mas também nos adverte a não termos esse amor como o orvalho da manhã, que quando o sol logo aparece, Deus, ele se dissipa, ele vai, Deus, ou seja, é uma busca inconstante, Senhor. Pai, nós queremos orar como igreja, Deus, como um povo reunido aqui nesse lugar, Pai. Abre as janelas do céu, Senhor, e toca, Senhor Deus, aqui. O Senhor conhece, Senhor Deus, os desejos íntimos da alma, Senhor, das profundezas do ser de cada um aqui, Jesus. O Senhor sonda mente e corações, Pai. E a minha oração aqui, Senhor Deus, é que o Senhor venha realizar, Pai, esses de repentes do Senhor. Que de repente, Deus, os milagres aconteçam, que de repente as restaurações, Deus, elas aconteçam, que de repente as bênçãos sejam liberadas, Deus. Que de repente, Senhor Deus, o vento do Teu Espírito sopre, Deus, sobre a nossa vida como indivíduos, como família, Senhor Deus, sobre essa casa, Senhor Deus, sobre essa igreja, sobre a nossa cidade, Senhor Deus, e realidades sejam transformadas, Senhor. Desafia a nossa fé, Espírito Santo, porque de repente, Senhor, de repente aquilo que buscamos durante anos, Pai, de repente aquilo que foi, Deus, talvez litros de lágrimas, Senhor Deus, de repente aquilo que foi dor, Pai, durante 12 anos, Senhor, é liberado para nós naquele momento, naquele segundo, Senhor Deus. Então tudo se faz novo. O fluxo de sangue, Deus, ele cessa, Senhor. O paralítico, ele anda, Senhor. O surdo ouve. Os cegos veem, Senhor Deus. A depressão, Senhor Deus, ela vai embora. As ansiedades, Deus, elas vão embora por causa do cuidado do Senhor, Pai. Os trabalhos malignos realizados, Senhor Deus, eles são queimados, Jesus, pelo fogo santo que sai do seu altar, Deus. Eu vi o Senhor, diz a Tua palavra, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, Senhor. E a orla das Suas vestes enchia o templo, Senhor. Os anjos que voavam, Deus, cantavam que o Senhor é santo, 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 Pai. E o texto ainda diz que um anjo ali, Senhor Deus, ele vem com uma tenaz, ele tira uma daquelas brasas vivas, Senhor, e queima, Senhor Deus, os lábios de Isaías, Senhor. Toca os nossos lábios, Deus. Toca os nossos lábios, Senhor Deus, porque temos escolhido maldição. Você escolhe maldição porque plantam a maldição, diz o Senhor. Você escolhe o pior que há na terra porque há murmuração nos vossos lábios, diz o Senhor. Eu purifico os vossos lábios. Declarem canções do alto. Declarem a minha palavra, diz o Senhor. E colham as bênçãos dos céus. Eu já liberei sobre vocês coisas que são roubadas pelo inimigo, diz o Senhor. Porque as palavras são de reclamação, as palavras são negativas, elas são de murmuração. Não há como o meu espírito a operar nesses ambientes onde não há gratidão, onde não há um zelo pela minha palavra, onde não há um coração quebrantado, onde não há um coração rendido, onde não há um coração feliz pela salvação que há de ser revelada no sangue precioso do meu Filho. Não há como. Mas aonde há o sangue, aonde as portas estão manchadas com o sangue do Filho, ali a bênção repousa, diz o Senhor. Ali eu envio o meu anjo e praga nenhuma entra naquela casa. Maldição nenhuma entra na casa, porque é o sangue do justo, do meu Filho. Então toda potestade e principado se curvam diante do Salvador. Vocês trabalham e não prosperam, porque há murmuração, porque há um egoísmo, há um gasto consigo mesmo. Meus filhos têm tudo, não tendo nada, filhos, vocês têm tudo. Talvez você diga, eu não tenho nada, você tem tudo, tudo está disponível. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tem tudo, planta e não colhe, porque a semente apodrece e morre debaixo da terra. Porque aquilo que deveria dar fertilidade a essa semente são as orações. Não estou falando aqui de positivo, estou falando das orações dos justos, as lágrimas, aqueles que semeiam em lágrimas. Eles colhem com júbilo. É isso que o meu espírito diz nessa noite. Mas o fertilizante usado ali, o que há de nutriente na terra é podre. São raízes da amargura, da maldade, da inveja, da soberba. Aí não nasce aquilo que é puro, não conquistam.
Queridos, o que eu entendo da parte do Senhor, que o Senhor tem assim, ricas bênçãos. É em todas, não estou falando de só final. Os filhos de Deus são extremamente abençoados com a paz que vem dos céus. Eu falei algum tempo atrás sobre os presentes do Senhor. Meu Deus, é como se eu dissesse assim para vocês: ó, o presente está aqui, toma, é teu, essa Bíblia é tua. Mas nós olhamos e dizemos assim: Senhor, eu não quero, eu prefiro comer o pão que o diabo está amassando. Então reclamamos do sol, reclamamos do nosso trabalho, reclamamos da família que Deus deu, reclamamos dos dias. Senhor, perdoa-nos, Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor Deus. Pecamos, Senhor Deus, contra Ti. Toca os nossos lábios nessa noite, Deus, e purifica-nos. Nós somos sim, Deus, homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo, Senhor Deus, de impuros lábios. Meu Deus, já éramos para ter conquistado tantas coisas no Senhor, Deus. Mas nós estamos atrasando a nós mesmos, Senhor. Pai, nessa noite nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos, Deus, diante da Sua palavra. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, porque nós não colhemos o melhor da terra, Deus. Por culpa nossa mesmo, Deus, é nossa culpa, Senhor. Regue em oração, igreja, regue em oração. Regue em oração. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Por isso nós estamos alegres, Senhor. Aqueles que com lágrimas semeiam, Jesus. Com júbilo, Senhor Deus, eles vão colher, Senhor. São homens, Senhor Deus, que estão olhando firmemente para o Senhor, estão declarando a Sua palavra. Estão declarando que ainda que a figueira não floresça, Deus, ainda que não haja, que a videira não dê o seu fruto, ainda que os animais do campo, Senhor Deus, pereçam. Ah, Deus, nós nos alegraremos no Senhor, Pai. Desafia a nossa fé, Deus. Desafia a nossa busca, Senhor. Muda a realidade, Deus. Cria a realidade, Senhor Deus, que nós ainda não contemplamos, Senhor. Faz isso, Senhor Deus, sobre a vida dos meus irmãos aqui, Senhor Deus, sobre a vida das famílias. Libera sobre nós, à medida que nós vamos, Senhor Deus, regando em oração, Senhor. Estamos regando em oração, Senhor Deus. Estamos regando em oração a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa, Senhor. Aquilo que temos, aquilo que somos, Senhor Deus. Estamos regando em oração a nossa igreja. Nós estamos regando em oração, Senhor Deus. Quando nós oramos, Senhor Deus, como diz Sua palavra, o Senhor revela o profundo e o escondido, Senhor. Traz, Senhor Deus, a revelação daquilo que está profundo e escondido, Senhor. Há palavras aqui de familiares que foram lançadas sobre vidas, dizendo que ele, me perdoe, o tempo, aquele desgraçado não vai prosperar. Deus, nós anulamos isso no reino espiritual, Senhor Deus. Pelo sangue de Cristo, Senhor Deus. Está anulado essas palavras, essas vozes que ecoam, Deus, no reino espiritual, Senhor. Nenhuma praga chegará à nossa tenda, Senhor Deus. Que o fogo santo do Seu altar, Deus, queime essas palavras, Senhor Deus. As palavras que foram malditas, Senhor Deus. Não prosperará, Senhor Deus. O Senhor veio, Jesus, desfazer as obras de Satanás, Senhor. Deus, os laços que foram feitos, Senhor Deus, dentro de alguma área do ocultismo, Senhor. São amarrações, Senhor Deus, feitas na vida de pessoas aqui há muito tempo, Senhor. Que tem impedido aqui pessoas que já reconhecem o Teu nome, Deus, de avançar em determinadas áreas, Senhor. Espírito Santo, dá uma ordem agora, o anjo do Senhor, Pai, que está lá do lado desse mensageiro do Satanás, Senhor Deus, está fazendo laços, Senhor Deus, eu vejo nós sendo feitos, Senhor. Queima, Senhor Deus, desfaz esses nós, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não prosperará mais, não prosperará mais. Todo plano, intento das trevas não prosperará mais. O sangue de Cristo anula toda a legalidade, anula toda a obra de Satanás, Senhor. Nós Te aplaudimos, Senhor Deus. Nós Te aplaudimos, Senhor. A glória é Sua, Senhor Deus. O governo é Seu, Senhor. Tudo é para a Sua glória, Senhor Deus. Nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. As muralhas caem por causa do Seu nome, Jesus. Os demônios tremem ao som da Sua voz, Senhor. As realidades são transformadas por causa do Seu braço forte e poderoso, Senhor.
queridos, que Deus te abençoe. Vai na graça, na paz. Houve algumas liberações aqui. Vocês vão perceber que tem a nossa responsabilidade, tá, gente? De busca, de santidade. Mas você percebe que fica mais leve porque é aquilo que vem contra. Às vezes o nosso inimigo ele vai perdendo espaço. Mas é nossa responsabilidade ocupar espaços também. Vai na graça, na paz. Tenha uma semana aí abençoada. Beijo no coração.